bem, vamos então para a nossa aula de hoje, aula 12 e aula 13. Vamos estudar a força de tração e como calculá-la, tá? Até a força de tração, vocês vão ver que ela é com receita de bolo. Tem os casos ali que você vai ver, olha ali na figurinha, você já sabe como calcular, tem a receita de bolo ali pronta, tá? E depois vamos ter exercícios, começando desde os mais complicados, desde os mais fáceis até os mais cabeludos, tá? E tem até uma receitinha de bolo ali, né? Umas dicas ali, como começar um exercício ali, se tratando de forças, tá? Lembrando sempre, essa aula é gravada, sorriam, e estará depois também ali no Siga, tanto o link com a aula do canal, né, certo? Para você ver, tirar suas dúvidas, né, rever de novo, e também o PDF desse material, tá certo? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Pois bem, vamos primeiramente começar o que é força de tração. É a força que é aplicada pelos fios, cordas, tirantes, cabos, etc., para puxar algum corpo, tá? E que mais? Esse fio transmissor de força, né? Esse fio que você utiliza, cabo, tirante, corda, ele é inextensível, flexível e de massa desprezível, ou seja, você não considera ali se é borracha, se pesa 1 tonelada, aquela corda, você não considera nada sobre ela. Ela é uma simples corda, um cabo e pronto, não precisa saber mais a respeito, tá certo? Não precisa saber mais a respeito, ela é chamada ideal, tá? Vamos continuando aqui, tem aquelas situações quando você já deve ter esbarrado, empurrando ali algo através de uma corda, certo? E ainda começando mais, vamos falar mais profundamente, força de tração ou tensão, você pode conhecer também por essa palavra. Nossa, professora, eu conheci com outro nome, é tensão? Sim, também é tensão. É o nome que se dá à força que é exercida sobre um corpo por meio de cordas, cabos ou fios. Por exemplo, outra coisa, a força de tração é particularmente útil quando se deseja que uma força seja transferida para corpos distantes ou ainda para alterar a direção de aplicação de uma força. E como calcular essa força de tração? Para calcularmos a força de tração, devemos aplicar os nossos conhecimentos sobre as 3 leis de Newton. E quais são as 3 leis? A primeira lei, inércia, certo? A segunda lei, força igual a massa vezes aceleração. E a terceira lei é ação e reação, certo? Então, por isso que a gente aprendeu as leis de Newton antes, tá? Que elas vão ser as nossas ferramentas aqui para calcular tanto força de tração como outras situações. Continuando, vamos então aqui. Força de tração. O cálculo da tração leva em conta como ela é aplicada. E isso depende de múltiplos fatores, como quantidade de corpos que compõem o sistema a ser estudado, o ângulo que é formado entre a força de tração e a direção horizontal e também o estado de movimento dos corpos. Aqui, novamente, temos um exemplo da vida real. Quem nunca viu um carro sendo puxado pelo outro por meio de uma corda? Então, ali a força de tração ou a força de tensão, professora? Sim, ali é um exemplo típico de força de tração, tá? Aqui, então, que temos aqui a corda presa nos carros acima, certo? É usada para transferir uma força que puxa um dos carros. Com certeza pode ser que esse carro aqui ficou atolado e geralmente aí você utiliza outro carro por meio de uma corda para que puxe um outro, correto? Exemplo bem do dia a dia de força de tração. Vamos continuando o nosso tema. Calculando a força de tração ou também a força de tensão ou apenas tensão, certo? Como já adiantei para vocês,
eu separei aqui os casos que aparecem ali, que vocês vão esbarrar e olhar ali na figurinha. E ali já tem aquela receita de bolo, tá certo? Já tem a receita de bolo pronta. Esses casos vão desde os mais simples, né? Aquele bolinho básico, como também os casos mais cabeludos, que seria aquele bolo cheio de cobertura e um monte de coisa, tá? Então, vamos desde o mais simples até o mais complicado, tá? E lembrando que eu adverti para vocês, vamos começar a exigir um pouquinho mais da física e da matemática. Então, preste atenção. Let's go! Aqui, primeiramente, é um dos casos mais simples, é o caso mais simples, que é chamada tração aplicada sobre um corpo. Olha só, o primeiro caso é o mais simples de todos, certo? É quando algum corpo, como um bloco, aqui a gente está vendo um bloco, representado na figura a seguir, esse bloco aqui verdinho, é puxado por uma corda. Olha a corda aqui. Qual o sentido da força? Aqui o sentido de puxar. Se eu estou puxando da minha aqui, da direção da esquerda para a direita, o sentido da força de tração vai ser esse sentido mesmo, certo? O sentido que você está fazendo o movimento. Para ilustrar essa situação, escolhemos um corpo de massa M, ou seja, o bloquinho tem massa, olha aqui, M, certo? E repousa sobre uma superfície, ó, a superfície aqui, né? Superfície aqui horizontal, sem atrito, ou seja, o atrito aqui nem aparece, não existe, tá? No caso a seguir, bem como nos demais casos, a força normal e a força-peso dos corpos foram medidas proporcionalmente, com o intuito de facilitar a visualização aqui de cada caso. Tá? Porque você pode falar, professora, mas a força-peso está atuando? Sim, tem também a normal. Não é que elas se anulem, mas elas aqui, a gente vai ignorar aqui, só tratar da força-tração com a massa, tá? Agora vamos lá. Quando a única força aplicada, ó, se destaque bem, a única força aplicada sobre um corpo é a força de tração, como a gente está vendo aqui, como mostra na figura acima, essa tração será igual à força resultante do corpo, porque ela é a única que está ali. Então, ela é a força resultante, tá? E de acordo com a segunda lei de Newton, essa força resultante será igual ao produto de sua massa pela aceleração. Só lembrarmos, certo? Qual que era a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton era o quê? Olha lá, vamos lá. A segunda lei de Newton, o que ela nos dizia? Dizia que força resultante, né? O somatório das forças resultantes é igual a massa vezes aceleração. Essa é a nossa força na lei da segunda lei de Newton. No caso aqui mais simples, a única força atuante é a força de tração aqui. Ela é a força resultante. Então, como ela é a única, não tenho atrito, não tenho nada, só tenho ela, como que a gente vai tratar aqui para calcular essa força? Posso dizer, então, que tração, olha só aqui embaixo, tração vai ser igual a massa vezes a aceleração. Porque ela é a única força que está atuando aqui nesse bloquinho. E aí, show de bola. Você já achou a relação aqui de como calcular. Tração vai ser igual a massa vezes aceleração. Então, o que eles vão pedir no exercício assim, básico, simples, de força de tração? Vão pedir qual que é a tração do bloco de massa 100 quilos vezes aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Ou então vão pedir a tração aqui que atua sobre o bloco de 20 newtons. Qual é a sua aceleração se a massa do corpo é 50 quilos? Entendeu? Sempre vai ter aquela perguntinha. Te dá duas variáveis e te pergunta uma incógnita, correto? E sempre no caso mais simples, gira em torno para o cálculo da tração essa formuleta daqui. Tração igual a massa vezes a aceleração. E por que isso? Porque ela é a única, tá? Ela é a única força atuante ali, tá bom? Atuante nesse caso, tá? Porque é o caso mais simples. Por isso que chegou ali, bateu o olho, é o caso mais simples, não tem mais ninguém atuando. Só lembrar da segunda lei, força igual a massa vezes aceleração. No lugar de força, qual que é a única força atuante? É a tração, que é o T aqui. Então, T é igual a massa vezes aceleração.
certo? Esse é o caso mais simples, correto? Mas a vida não é tão simples assim. Então, vamos então ver um dos outros casos. Let's go! Vamos então agora tração aplicada sobre um corpo apoiado, também apoiado sobre a superfície, como um outro. Só que agora, o que acontece? A superfície tem atrito. Então, vai ser a tração, a única força ali? Não. Temos quem atuando também? O atrito, tá? Vamos aqui a explicação. Quando aplicamos uma força de tração sobre um corpo que se encontra apoiado sobre uma superfície rugosa, também se pode, às vezes eles não falam a superfície com atrito, só fala superfície rugosa. Também é um jeito de falar que ele tem atrito, tá, galera? Então, ali, essa superfície produz uma força de atrito. E o que nós sabemos da força de atrito? Contrária ao sentido da força de tração, porque a força de atrito, ela é o quê? Ela é contrária à força que está atuando no movimento, certo? E quem está fazendo o movimento aqui? A tração. Então, a força de atrito é contrária a ela, certo? De acordo com o comportamento da força de atrito, enquanto a tração mantém-se menor que a força máxima de atrito estático, o corpo continua em equilíbrio, ou seja, se a força de atrito, lembra que tem dois tipos de atrito? Tem o estático e o cinético, certo? Então, se essa força de tensão for menor que a força de atrito estático, o corpo não sai do lugar. É você tentando empurrar aquele caixote ali que sua mãe pediu e ninguém sai do lugar, nem você, nem o caixote, né? Você não atingiu ali a força máxima, né? Tá no equilíbrio. Agora, quando a tração exercida ultrapassa essa marca, né, já ganha ali do atrito estático, e aí já entra o atrito dinâmico ou cinético, certo? Ele ainda está atuante, mas não com tanta força, certo? E como calcular essa força? Bom, primeiramente, antes de tudo, desenhe as forças que estão atuando, né? Aqui já está bonitinho para gente. A força de tração, a força de atrito no desenhar, ela é sempre o quê? Contrária ao movimento. Então, se o movimento está para cá, indicado para cá, a força de atrito é indicada no outro sentido, certo? E esse bloquinho tem aqui uma massinha M. E como a gente calcula isso? Vamos usar também a segunda lei de Newton. Só que, o que diz a segunda lei de Newton? Voltando aqui, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quais são as forças resultantes aqui, neste exemplo? O que a gente tem atuando? Só temos a força de tração, como que a gente tinha no exemplo passado? Não, a gente tem a força de atrito, certo? Elas estão no mesmo sentido? Também não. Uma está no sentido positivo e a outra está no sentido negativo. Então, como a gente coloca essa força resultante? Olha só, tração menos a força de atrito. Por que menos, professora? Ela não está no sentido contrário ao movimento? Não é a classificação dela, a definição, ela é contrária ao movimento. Então, se o movimento aqui está para esse lado e eu disse que esse lado é positivo, então aqui é menos, certo? A força de atrito, que é igual, sempre igual ao quê? A massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton, certo? Ou então, quando está em equilíbrio, nenhuma das forças, o caixote não se mexe, certo? Quando ainda está o estático, você está empurrando, ninguém sai do lugar. Aí, quando está em equilíbrio, essa subtração é igual a zero, tá? Quando está em equilíbrio, tá certo? Quando não está em equilíbrio, quando já está em movimento, aí você utiliza isso daqui, tá certo? Quando já está em movimento, correto? Tranquilo, gente? Até aqui, nesses dois casos? Tá tranquilo. Ótimo, ótimo. Agora, então, vamos subindo mais um degrau nas dificuldades aqui. Qual o caso que vai aparecer para a gente? Agora vai aparecer tração entre corpos do mesmo sistema. Seria aquela representação ali de um carro puxando o outro, né? Quando um carro acabou a gasolina ou ficou atolado. Temos como representar isso na física. E vamos lá. Quando dois ou mais corpos de um sistema
são ligados por cabos, ó, o cabo aqui ligando. A gente tem o corpo A e o corpo B, certo? E tem uma força atuando, empurrando todo mundo, everybody, né? E tem essa tração aqui, esse cabo ligando os dois ali, correto? Então, vamos lá. Eles se movem juntos, com a mesma aceleração. Tá vendo aqui a dica? Então, quando dois ou mais corpos de um sistema são ligados por cabos, eles se movem juntos com a mesma aceleração. Ó, já deu aqui já a dica do que acontece. Para determinarmos a força de tração de um corpo exerce sobre o outro, fazemos o cálculo da força resultante em cada um dos corpos. Aqui vai começar vocês verem a importância de desenhar o que está atuando. Quando você trabalha com com dois, três corpos no mesmo sistema, no mesmo acontecimento, aqui são dois. Às vezes pode ter três, pode ter quatro. Vai, a filha indiana. A dica é você desenhar cada força que está atuando em cada um, tá certo? Essa representação aqui nem sempre vai estar assim para vocês, tá? Geralmente o exercício, vou até fazer aqui no cantinho, vai estar assim, ó. Vai estar a superfície ali para você, certo? A superfície. Lembrando, eu vou representar aqui, né? Quer dizer que está no chão apoiado. Vai estar o corpo aqui, um corpo A. Vai estar um fio aqui, o corpo B. E aqui vai estar a força aqui que está puxando. Não vai estar bonitinho assim, essa representação. Essa representação vai ser você que vai ter que desenhar aqui, correto? Aqui já veio aqui bonitinho, pronto, mas nem sempre vai estar assim, você que tem que fazer essa representação. E o que não significa isso? Lembra quando a gente já estudou a terceira lei de Newton? Tinha, quando representava F, A, B, é o que a força que A faz em B. E quando representava F, B, A, é a força que B faz em A. Aqui é a mesma coisa, galera. Olha só, a gente tem o TAB, que é aqui TAB. O que é isso? A tração que o corpo A, certo? Que o corpo A faz em B. E temos o TBA, que você desenha em cima do corpo A. O que seria isso? A tração que o corpo B, este corpo aqui, faz em cima desse corpo A, tá? Aqui a gente tem que representar, assim, as forças atuantes de tração. No caso acima, é possível ver que apenas um cabo, né? Um cabo aqui conecta os corpos A e B, certo? Além disso, vemos que o corpo A, né, o corpo B, perdão, o B aqui, puxa o A por meio da tração BA, certo? Esse corpo B está puxando o A pela tração BA. E também, de acordo com a terceira lei de Newton, a lei de ação e reação, a força que o corpo A exerce sobre o corpo B é igual à força que o corpo B exerce sobre o A. Por isso que aparece isso daqui. Lembra que a terceira lei de Newton tem o mesmo valor, mesma direção, só que os sentidos aos sentidos contrários e não são no mesmo corpo. Lembra? Você empurra a parede empurra você. Aqui é o mesmo caso. O corpo B, né, faz uma tração no corpo A e o corpo A, pela terceira lei, faz uma tração no corpo B. Tá vendo que por isso a gente ficou aprendendo tudo lá atrás, para depois a gente criando isso e desenhando o que está acontecendo. Com isso posto, vamos então aos cálculos. Alguma dúvida? Acho que não. Vamos então ao cálculo. No entanto, essas forças, como a gente falou, têm sentidos opostos, lembra? Como reforcei para vocês na terceira lei, os sentidos são opostos. E aqui, então, a gente tem no corpo A, é a tração que B faz em A, e vai ser o quê? A massa de A, porque eu estou no corpo A, correto? A massa de A vezes a aceleração. Lembrando, os sistemas ligados assim, o que ele nos diz aqui? Todo mundo tem o quê? A mesma... Cadê eu aqui? Tem a mesma aceleração. Olha só, outra dica aqui que ele dá. Todos têm a mesma aceleração. Então, aqui a aceleração. E no corpo B, quais são as forças atuantes? Olha só,
Só vamos analisar o corpo B. O que está acontecendo aqui? Temos uma força aqui, certo? Que está puxando para esse sentido. E temos a tração que está no sentido contrário. Olha a representação aqui matemática no corpo B. F, certo? Menos, por que menos, professora? Essa tração aqui, essa força, está no mesmo sentido que essa? Não, está no sentido contrário. Então, como matematicamente a gente representa? Com esse menos aqui, correto? Então, F menos tração, essa tração é o quê? É que A faz em B, certo? Isso vai ser igual a massa de B, correto? Vezes a aceleração, certo? Terminou aí? Aí depende do que o problema vai pedir depois, tá? A dica que fica em sistema assim de cabos ligados, certo? Todos possuem a mesma aceleração. Essa é a grande dica aqui, certo? Todos possuem a mesma aceleração quando esse sistema aqui é ligado. Você enxergar ali vários caixotes, então se tiver 5, 10 mil tubos ligados, todos vão ter a mesma aceleração? Yes. Todos vão ter a mesma aceleração, tá certo? Essa é a grande dica ali, o grande bizu que vai te ajudar a fazer o probleminha, tá? Continuando, então, será que tem outros casos também? Sim, tem outros casos também. Bora lá. Outros casos que nós vamos esbarrar, aí já começa aqui um degrauzinho aqui, já tem que fazer um alongamento para subir aqui nesse degrau. Vocês vão esbarrar, às vezes, com esse tipo de sistema aqui, que é chamado de tração entre um bloco suspenso. O que é suspenso, professora? Quando ele fica aqui, ó, tem algo apoiando esse bichinho aqui da letra B? Não tem ninguém, ele está suspenso. Não é que o suspenso que ele saiu, não vai poder voltar para a escola, não. Ele está livre, leve e solto aqui, certo? E um bloco apoiado. Qual que é o bloco apoiado? Esse aqui na situação, tá? Esse daqui é um caso bem complicadinho. Vamos só ver como representar ali as forças ali, tá? Se liga aqui no texto. No caso em que um corpo suspenso, este B aqui, puxa outro corpo, esse corpo A, por meio de um cabo, ou cabo aqui, olha a força de tração, tá vendo? Que passa por uma polia. O que é polia? Esse negócio aqui que você encontra aqui. Às vezes você vai ter probleminhas, vai ter uma polia assim, ó. Vai estar aqui a polia, e aqui vai ter um carinha tentando empurrar aqui, levantar um caixote. Isso é um caso clássico, que aqui está o caixote aqui, e aqui tem um serzinho aqui tentando empurrar o caixote ali, levantar ele. Certo? Isso daqui, essa representação aqui, é uma polia, tá? Isso daqui é uma polia, tá? É uma polia. Então, vamos lá. Que passa por uma polia, o fio passa por essa polia, podemos calcular a tração no fio que atua em cada um dos blocos por meio da segunda lei de Newton, certo? Nesse caso, quando não há atrito, certo? O problema vai falar, superfície é lisa, superfície não tem atrito. Ou então ele vai falar lá no final, desconsidere o atrito. Então, essa superfície não tem atrito, certo? Então, eu não vou precisar desenhar a força contrária ao movimento, tá? Vai ter problemas que terá o atrito? Claro que terá. Mas vamos bem nesse caso aqui primeiro. Quando não há atrito entre o bloco apoiado, certo? E a superfície. A força resultante sobre o sistema de corpos é quem será a força resultante? Vai ser o peso do corpo que está suspenso. Olha o peso aqui aparecendo, gente. Olha o peso. Observe a figura a seguir que mostra um exemplo desse tipo de sistema. Vamos observar aqui a figura. Temos um bloco A, certo? Que está aqui bonitão. E aí, como a gente aprendeu a desenhar a força de tração, nós vamos desenhar uma força de tração. Quem faz aqui essa tração? O bloco B, né? A tração que o bloco B faz em A, correto? E aqui no bloco B, o que está acontecendo? Temos o peso, certo? O peso como se representa? Vertical para baixo. E como que calcula a força peso, lembra? Peso é igual a massa vezes a gravidade do local, certo?
E como aqui que a gente vai ter também, se a gente tem a tração que B faz em A, pela terceira lei, a gente tem que desenhar no bloquinho B a reação. Qual que é a reação? A força de tração que A faz em B, correto? Por isso que a gente vai identificar sempre assim o jeito da terceira lei, correto? Então vamos lá. No caso acima, devemos calcular a força resultante em cada um dos blocos. Fazendo isso, encontramos o seguinte resultado. Como que vai ser essa receita de bolo, como você vê o sistema assim? Lembrando, sem força de atrito. Quais forças que estão atuando no corpo A? Olha só escreva as forças que estão atuando no corpo A. Que forças estão atuando no corpo A? Tração, que B faz em A, certo? Que B faz em A vai ser igual a quem? Massa de A, porque estou falando do corpo A, vezes a aceleração. E quais são as forças aqui que eu calculo aqui para o bloco B, usando a segunda lei também? Vamos lá, no corpo B, que forças estão atuando? Estão atuando peso e tração, certo? Elas estão no mesmo sentido? Não, uma está para baixo, uma está para cima. Você escolhe ali os sentidos positivos e negativos. Aqui, olha só, as forças resultantes do corpo B é o peso de B, certo? Menos a tração que A faz em B. E por que é o menos? Porque ela está em outro sentido, correto? E tudo isso é igual à massa de quem? A gente está analisando o corpo B, então é a massa do corpo B vezes a aceleração, tá? Essa vai ser a nossa receita de bolo, essas duas equações, quando você encontrar um sistema assim desenhado. E lembrando novamente, nesse sistema assim desenhado não há força de atrito. O enunciado vai te avisar que não tem força de atrito atuando. Tá? Tranquilo, gente? Estão vendo a importância que tem de desenhar as forças ali e como, porque a gente aprendeu primeiro a segunda e a terceira lei de Newton? Tranquilo, né? Então, continuando aqui nosso tema, tem outra receita de bolo? Não. Agora vamos já para exercício. Mas, professora, você falou que talvez ali naquele caso aqui pode vir o atrito. Se vir o atrito aqui, gente, o atrito atua na onde? Na superfície, certo? Ele estaria representado deste lado aqui, no outro sentido. Mas vamos deixar esse caso mais complicado mais para frente ainda, tá? Dúvidas até aqui nessas receitinhas de bolo de força de tração? Ou eu acredito que não. Então, vamos lá que agora a gente vai começar os exercícios, começando desde os mais simples até os mais complicados, tá certo? Então, bora lá então para nossos exercícios de hoje. Primeiro exercício. Olha lá. Um homem puxa um objeto de 40 quilos ao longo de uma calçada plana e totalmente horizontal e aplica sobre ela uma força de 80 newtons, certo? Em cima do objeto. Sabendo que o objeto move-se com velocidade constante, determine o coeficiente de atrito cinético entre a caixa e o solo. Bom, se é atrito cinético, é o atrito de quando o corpo já está em movimento, certo? Lembra que a gente tem dois tipos de atrito, o atrito cinético e o estático. O estático, quando o corpo não se mexe, mesmo você aplicando a força. E o atrito cinético é quando esse corpo está em movimento e agora esse atrito ainda está ali, mas já um pouquinho menor, porque você conseguiu tirar ele ali do equilíbrio. Você está fazendo, esse corpo está em movimento. E ainda ele nos diz aqui, adote a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, vamos lá então para a resolução desse exercício. Para que um objeto se movimente com velocidade constante, a força aplicada pelo homem deve ser igual e oposta à força de atrito, certo? O que está acontecendo aqui, né? Vamos lá, então, desenhar aqui, que aí fica mais fácil de entender. Vamos lá. A gente tem aqui uma superfície, certo? Que ele diz que é uma superfície horizontal,
correto? E aqui a gente tem um caixote aqui, correto? Na qual o homem aplica uma força aqui, né? Tá o homem aqui aplicando uma força, empurrando aqui esse caixote, correto? Ele está aplicando uma força aqui, correto? Isso que está acontecendo. Se a força está para esse sentido, então o atrito vai estar no sentido contrário, correto? O atrito está no sentido contrário. Essa força aqui vai ser a nossa força de atrito, sentido contrário, certo? Isso que está acontecendo aqui. Essa força aqui, esse objeto pesa 40 quilos. Ele nos diz aqui, ó, um objeto de 40 quilos. E ele aplica uma força de 80 newtons. E o que ele quer saber? Ele quer saber qual que é o coeficiente de atrito cinético, certo? Então, vamos lá. Para que o objeto se movimente com velocidade constante, a força aplicada pelo homem deve ser igual e oposta à força de atrito. Sabendo que a força normal é igual ao peso do objeto, pois a superfície é horizontal. Quando a superfície é horizontal, a gente pode falar que a força normal é igual à força peso, tá? Quando a superfície é horizontal. Isso também é uma característica da força normal que a gente viu aula passada. E assim podemos escrever força de atrito, ó, escrito aqui, é igual à força que o homem vai aplicar. A força de atrito, como que é mesmo calculada, é o μ, né, da superfície. Esse μ aqui, como está em movimento, vai ser o cinético, vezes a normal. Isso também é igual a força. A normal, nós sabemos quando está na horizontal, a normal é igual ao peso. Por isso, μ vezes mg, aqui, olha só, neste caso aqui, a nossa força peso, certo? A nossa força peso é igual à força. Colocando aqui em evidência, por que colocamos o μ em evidência? Porque esse μ é o nosso coeficiente de atrito cinético, que ele quer saber a pergunta, ele quer saber qual é o valor. Essa é a nossa variável que a gente vai encontrar. Por isso que eu já deixei ela isolada. E isso vai ser igual a força dividido por massa vezes gravidade. Ele nos deu a força, bem no início aqui, aplica sobre aqui o objeto uma força de 80 newtons. Então, 80 dividido, qual que é a massa? A massa do objeto, 40 quilos, 40 vezes, qual que é a gravidade? Ele nos disse também a gravidade, vezes 40. Então, isso é igual a 80 dividido por 400. Fazendo aqui o cálculo, o μ é igual a 0,2. E ele não tem unidade, por isso só fica o número. E aí você já calculou o exercício tranquilinho, certo? Algum problema aqui, gente? Bom, continuando então, depois de ver o exercício 1, vamos para o exercício 2. Exercício 2. Agora, vamos lá, gente, atenção, que aí começam as emoções aqui. Vamos lá. Um automóvel pesando 12.000 newtons desloca-se num trecho retilíneo de uma rodovia, em movimento retilíneo uniformemente variável. Às 8 horas, sua velocidade era de 36 km por hora. E após 2 minutos, era de 90 km por hora. Nesse instante, um cachorro atravessa na frente do automóvel, obrigando o motorista a frear bruscamente, introduzindo uma desaceleração constante e de módulo igual à da aceleração que estava ao avistar o animal. O carona, que não estava usando o cinto de segurança, bate com a cabeça no para-brisa, que tenso, durante a freada do veículo. Considerando gravidade igual a 10 metros por segundo, a aceleração da gravidade local, né? Responda, número 1. Qual o módulo da força que fez o veículo parar? Meu Deus, professor, é hoje que cabeças rolam, né? Não só batem aqui no para-brisa. Então, vamos lá, com calma, colocando o que o enunciado nos dá. Lembre-se, não faça as coisas de cabeça.
coloque cada coisa que o enunciado nos dá. Aqui, esse exercício até está caprichado, porque a gente lembra um pouquinho de cinemática que a gente viu no trimestre passado. Mas vamos com calma para resolver. Olha lá. Primeiramente, vamos colocar aqui o que ele nos dá. O que ele nos dá? Primeira informação, o peso do automóvel. Um automóvel pesando, tenho quem aqui? A força peso, 12 mil newtons. 12 mil newtons, certo? Outra informação que ele nos dá, o tempo inicial. O que ele fala? Às 8 horas, sua velocidade, ou seja, o tempo inicial. Às 8 horas, sua velocidade era de 36 km por hora. Ou seja, se ele te dá o tempo inicial, ele está te dando a velocidade inicial. E como está aqui em quilômetros por hora, nós temos que converter. Lembra? Ou você divide por 3,6 ou você multiplica por 3,6. Fazendo aqui, a gente já coloca aqui em metros por segundo, tá? Depois a gente mexe aqui em horas. Outra coisa depois, outra informação que ele nos dá. Ele nos dá um outro tempo. Olha, e após 2 minutos, ou seja, um outro tempo, que vai ser 8 horas mais 2 minutos. Enxergaram isso? Porque ele fala após 2 minutos, eram 8 horas. E após 2 minutos, ou seja, esse tempo final é 8 horas mais 2 minutos. Por isso está aqui, 8 horas, 2 minutos. Aqui a gente vai ter a velocidade de 90 km por hora, né? 90 km por hora. Convertendo isso para metros por segundo, 25 metros por segundo, certo? E o que acontece depois? Ele não vai dizer que a gravidade, certo? A gravidade do local é 10 metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber a força, né? Qual vai ser a aceleração do carro? Para a gente saber também a força, né? A gente não sabe qual a aceleração. Sabe qual a aceleração aqui? Não. E a gente sabe que para calcular a força, a gente precisa de quê? A aceleração. Lembra da segunda lei de Newton? Força igual a massa vezes aceleração. Então, primeiramente, vamos encontrar primeiramente, o que vai ser a aceleração. A aceleração, lembra lá das aulas passadas, como que calcula a aceleração? A aceleração é ΔV por ΔT, variação da velocidade por variação do tempo. E como que é essa variação de velocidade? É velocidade final menos velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial. Viu como você sabe? E a gente tem as informações. A gente não tem um tempo inicial? Sim. Não tem uma velocidade inicial? Sim. Não tem um tempo final? Uhum. Não tem uma velocidade final? Sim. Só calcular aqui. Vamos lá. Aqui eu já até coloquei os valores, certo? 25, ó, velocidade final, 25 já em metros por segundo, menos velocidade inicial, 10 metros por segundo, dividido por que 2, professora? Nem converti aqui, gente. Porque ó, o tempo final é 8 e 2 minutos. O tempo inicial é 8 horas. Então, eu posso cancelar essas duas 8, certo? Vai ficar 2 minutos. Depois eu converto também no final, tá? Fazendo aqui essa aceleração, já convertendo 2 minutos para segundo. 1 minuto tem 60 segundos. Então, 2 minutos vão ter 120 segundos. Então, a aceleração vai ser 15, né? 25 menos 10, que é aqui das velocidades, dividido por 120 segundos. A aceleração vai ser igual 0,125 metros por segundo ao quadrado. Uau! Encontramos a aceleração. Uhul! Terminou o exercício? Não! Ele quer saber a força. E como calculamos a força? Vamos lá, então. Para calcular a força, antes a gente tem que saber a massa do carro. Vocês concordam? Porque é força igual a massa vezes aceleração. Ele nos deu o peso do carro, 12 mil newtons. Nós sabemos que peso é igual a massa vezes gravidade. Então, como a gente encontra massa? Massa, né? Eu jogo a gravidade para o outro lado, fica massa igual ao peso dividido pela gravidade. Colocando aqui os valores
Qual que é o peso do carro? É o primeiro número que aparece, 12.000 newtons. Dividido, qual que é a gravidade? 10. Então, esse carro tem uma massa de 12.200 quilos. Terminou o exercício? Não, porque agora, finalmente, a gente vai conseguir encontrar quem? A força! E qual que vai ser a força? Força é igual a massa vezes aceleração. Então, força, qual que é a massa do carro? 1.200 quilos. Qual que é a aceleração do carro? A gente encontrou também aqui, bem no início, 0,25. Fazendo, então, o cálculo, a força, que é a pergunta que ele quer saber, vai ser igual a 150 newtons. Essa é a força que fez o veículo parar. E aí, a alternativa vai ser a alternativa A. Trabalhoso, né, gente? Mas você viu que é um recapitulado de tudo que você viu, desde lá de aceleração, velocidade, tempo, força, peso. Aqui, ó, força, peso. E aqui, segunda lei de Newton. Certo? Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Bom, vou colocar aqui a lista de presença, como eu falei, já são 2h06. A lista de presença já está no chat. Por favor, coloque ali seu nome e vamos continuar aqui. Tá? Vocês estão muito silenciosos, mas tudo bem. Vamos, então, ao nosso terceiro exercício aqui, só para reforçar um pouquinho sobre a terceira lei de Newton. Vamos com o enunciado aqui. Segundo a terceira lei de Newton, princípio da ação e reação, ou a chamada ação e reação, toda vez que um corpo A aplica uma força em um corpo B, recebe deste uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário, certo? Acho que você já não tem dúvida de como que é isso que acontece na terceira lei. Ok. Considere que uma locomotiva... O que é locomotiva, professor? Um trem. Puxa um vagão. Imagina ali na sua mente, tá? Como a cada ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários, o vagão puxa a locomotiva. Ok. Conclui-se que as forças aplicadas se equilibram e a resultante delas é nula. Assim sendo, não pode haver movimento. Como é que é? Esta conclusão está, então essa última frase está o quê? Letra A, errada, pois o vagão somente exerce força na locomotiva depois que esta entra em movimento. Letra B, certa, e a locomotiva não entrará em movimento. Letra C, errada, pois as forças de ação e reação, por atuar em corpos distintos, não se equilibram. Letra D, certa, e só haverá movimento se a massa da locomotiva for muito maior que do vagão. E letra E, errada, pois a força que o vagão exerce sobre a locomotiva é menor do que a força que a locomotiva exerce sobre o vagão. Bom, gente, a dica está bem no enunciado, nas primeiras linhas, primeiras letras e palavras, ele nos diz que se trata da terceira lei de Newton. Da terceira lei de Newton, o que nos diz? Que essas forças atuam em corpos distintos e não se anulam, correto? E aqui diz que elas estão se anulando. Então, o que a gente pode falar? Então, qual a alternativa? A letra C. Essa última frase aqui, ela está errada, pois as forças de ação e reação, por atuarem em corpos distintos, lembra? Você empurra a parede empurra você, elas não se equilibram. E ela nos diz aqui que elas se anulam. Isso não acontece, tá certo? Mais um exercício aqui, reforçando a nossa terceira lei. Correto, gente? Então, todo mundo já está assinando a lista? Tá mó silêncio? Eu acredito que sim. Então, foi. Dúvidas? Dúvida, gente? Não. Ótimo. Então, vamos agora
São alguns pouquinhos minutos finais que começa o bicho pegar. Agora sim, vamos subir o nível dos exercícios. Professora, já não estava difícil? Não. Unfortunately, not. Vamos agora subir os níveis do exercício. Ô, prof, eu estava assinando a lista de chamada, eu não entendi muito bem, você poderia explicar? Desculpa, é que eu estava assinando a lista de chamada. Vou explicar qual? A última ali, que não entendi muito bem. Olha só, na última aqui, ele faz, primeiramente, ele fala de acordo com a segunda lei de Newton, né? A terceira lei, ação e reação. Toda vez que um corpo A aplica uma força em corpo B, né? O corpo A, recebe uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. É aquela coisa, você empurra a parede empurra você, correto? Mesma intensidade, mesma direção, certo? Se você está na vertical, vai ser na vertical, se você está na horizontal, vai ser na horizontal, só que o sentido é contrário, certo? Lembrando sempre, você empurra a parede é um sentido, a parede empurrando você, o sentido é o contrário, correto? Essa é a nossa terceira lei. Aí ele vem com uma historinha aqui para você imaginar. Considere uma locomotiva, um trem puxando um vagão, tá? Como a cada ação corresponde a uma reação, certo? A cada ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, direção e sentido contrário. Então, se a locomotiva, se o trem puxa o vagão, eu posso dizer que o vagão puxa a locomotiva, certo? Ação e reação. Ok. Aí ele conclui o negócio aqui. Conclui-se que, então, as forças aplicadas se equilibram e a resultante delas é nula, ou seja, elas se cancelam. Assim sendo, não pode haver movimento. Ele concluiu isso. Aí ele começa a perguntar, essa conclusão que ele conclui aqui, essas duas linhas, está errada, pois o vagão somente exerce força na locomotiva depois que é sempre em movimento? Aí ele fala, letra B, essa conclusão está certa e a locomotiva não entrará em movimento. Aí depois a outra alternativa, essa conclusão está errada. Por quê? Pois as forças de ação e reação, por atuarem em corpos distintos, elas não se equilibram. Ele diz que se equilibram, lembra? Que se anulam. E o que a terceira lei nos diz? Elas não se anulam. Lembra? E por que elas não se anulam? Porque elas são o que? São forças aplicadas em corpos diferentes. Por isso, sempre lembre, você empurra a parede te empurra. Tá vendo que são em corpos diferentes? Você tem a ação e a reação é em corpo diferente. É a parede vindo até você. Correto? Por isso que não se anulam. Por isso que essa é a nossa alternativa correta. Essa conclusão que ele diz aqui nessas duas linhas está errada, porque as forças de ação e reação, por elas atuarem em corpos distintos, elas não se equilibram, ou seja, elas não se anulam. Correto? Obrigada, prof. Agora entendi. Imagina. Então, vamos lá, galera. Vamos subir o nível. Showtime. Antes de subir o nível, vamos, então, à nossa receitinha de bolo. As táticas para resolução de problemas. Vocês estão vendo que não mais adianta, principalmente quando tem aquelas forças assim, só ficar imaginando. Você tem que desenhar. Por isso, no primeiro item das táticas para resolução de problemas, faça um esquema, um desenho simples da situação. Ah, professora, e como eu te mando? Tira a foto, manda o print, entendeu? Anexa ali, gruda, faz o desenho no Paint, escaneia, faz na mão, tira a foto depois e cola, mas faça seu esquema de desenho. Isso vai te ajudar na resolução dos probleminhas, tá? Outra dica, escolha um sistema de referência. Vocês devem estar sabendo aí em matemática os eixos X, o eixo Y, certo? Y vertical, X na horizontal, o lado positivo, o lado negativo. Também isso vai trazer uma ajuda também mais para frente.
Terceiro, isole os corpos e faça um diagrama de forças atuantes de cada corpo. Quando você estiver naqueles probleminhas, tipo da força de tração, 3 corpos empurrando de uma vez, né? Faça o esquema para cada corpo. Corpo A, forças que atuam no corpo A. Corpo B, forças que atuam no corpo B. E vários dos outros corpos que participarem do problema. E lembrando sempre, se o corpo tem massa, existe força-peso. Peso igual a massa vezes a gravidade do local. Geralmente, ele vai dizer que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado ou 9,8, que ambas são as gravidades consideradas para a Terra, tá? Que mais? Lembre-se também que se o corpo está em contato com a superfície, então terá uma força normal. E essa força normal, ela é o quê? Perpendicular à superfície. Por isso que nós tivemos umas aulas específicas para a força normal, para a força peso e para a força de atrito, e hoje o comecinho da força de tração, tá? Porque cada força tem sua característica de desenho. A peso, como que era mesmo? Vertical para baixo. E que mais? Lembre-se também que se existem fios puxando os corpos, fio, corda, tal, nós temos quem? Força de tração ou tensão, correto? Que é representado lá pelo T maiúsculo, tá? Lembre-se disso. Feito esses 1, 2, 3, vamos continuando também. 4, ache as componentes de cada força ao longo dos eixos de coordenadas. Agora pode parecer muito complicado isso, mas na próxima aula vamos estudar um pouquinho de vetores, que aí você vai ver como isso vai ajudar, tá bom? Vou apresentar um pouquinho para vocês de vetores, porque nem sempre os probleminhas vão estar na horizontal, tá? Às vezes vai estar num plano inclinado, num plano subindo, no plano descendo, e quando não está na horizontal, nós vamos ter ângulos. E aí a gente vai precisar, principalmente essa parte de componentes, mais aplicado, tá bom? Agora pode ser que você não, nossa, o que é isso? Calma aí, que nos problemas, quando aparecer ali, você vai compreender o porquê disso. E o quinto também, e fundamental para todos os casos, aplique a segunda lei de Newton para cada corpo em cada direção do sistema de coordenadas, tá? Segunda lei de Newton, as forças resultantes é igual a massa vezes a aceleração, certo? E depois, no final, sempre examine os resultados e pergunta se faz sentido, tá? Porque às vezes você encontra um número ali que não faz sentido, você mesmo está enxergando, não faz sentido, tá? Por isso, sempre veja ali, será que faz sentido isso que eu encontrei? Tá bom? Então, let's go, vamos começar aqui. Primeiramente, isso é um probleminha clássico que vocês vão encontrar. Aqui nem tem fios ligando os caixotes, eles estão entre todos aqui. Olha só o que está acontecendo. A figura abaixo mostra 3 caixotes de massa M1, 45 quilos, M2, 22 quilos e M3, 33 quilos, apoiados sobre uma superfície horizontal sem atrito. Não tem atrito, certo? Uma força horizontal, olha a força que é aplicada numa intensidade de 50 newtons e empurra os caixotes para a direita. Então, uma força apareceu e Shazam, empurrou todo mundo ali. Hadouken. Letra A. Qual a aceleração adquirida pelos caixotes? Letra B. Ache a força exercida por M2 em M3. Olha a terceira lei ali. E letra C. Ache a força exercida de M1 em M2. Meu Deus, professor, e agora? Calma, vamos lá, que aqui está bem passo a passo. Olha lá. Primeiramente, quais são as dicas lá que a gente deu ali naquela tática ali de resolução de problemas? Primeiro passo
é você desenhar, faça o esquema, o desenho da situação. Nesse caso aqui já foi próprio, na própria questão já tem o desenho. Se você dá espaço para você desenhar ali o que está acontecendo, desenha ali mesmo. Ou se você precisa de mais espaço, vai lá, coloca ali no seu caderno e rasga o coração, momento artístico. Depois, o que ele nos diz, né? Colocar sistema de referência, lembra? X e Y, certo? Depois disso, vamos colocar as forças que estão atuando. Oh, meu Deus, lembra? O terceiro passo é você isolar cada corpo. Olha cada corpo isolado. M1, M2 e M3 e colocar cada força que está atuando em cada um. Olha só no M1. O que a gente tem no M1? Só você lembrar lá atrás. Ó, vou até para trás. No M1, ele não é o que está recebendo a força que vai empurrar todo mundo? Por isso, quando a gente desenha aqui, olha só, temos o M1, temos a força que vai empurrar todo mundo, temos a força a peso vertical para baixo, ele está apoiado numa superfície, não tá? Então, se ele está numa superfície, nós temos a normal, certo? E identificando o 1, porque a gente está falando das forças do corpo 1, por isso está todo mundo com o número 1, menos essa daqui, porque essa é a força que empurra todo mundo, correto? E temos aqui essa força de 2 que faz em 1. O que é isso, professora? Lembra na ação de reação? Essa representação, quando você via 2 em 1, ou seja, a força que o bloco 2 faz em 1. Por que isso, professora? Olha só. Tá vendo que ele está um do lado do outro? Só você lembrar sempre. Se você empurra a parede empurra você. Aqui é a mesma coisa, a gente vai ter uma força empurrando todo mundo, mas pela ação e reação, a gente vai ter forças de ação e reação entre os blocos também, tá? Então, continuando aqui, por isso que apareceu essa daqui. É a força que o bloco 2 faz em 1, correto? Mas não está com vírgula, tudo bem. Alguns representam os dois números assim, ou às vezes coloca vírgula 2,1, tá? E agora no bloquinho 2, quais são as forças que estão atuando no bloquinho 2? Vamos voltar ali para aquela figura, o bloquinho 2 aqui, gente. Quais são as forças que estão atuando nele? Deixei o bloquinho 2 aqui sozinho. Eu vou ter o quê? A força peso de 2, né? Porque só o bloco da massa do 2, certo? A força normal, porque ele está apoiado numa superfície, né, a normal de 2, a normal é perpendicular à superfície, correto? Faz o ângulo de 90, a peso é vertical para baixo, e o 2 está bem no meio ali do sanduíche. Então, eu tenho uma força que o bloco 1 faz em 2, correto? E tem uma força também que o bloco 3 faz em 2, correto? Por isso que aqui a gente indicou essas duas forças aqui. E terminando aqui nossas forças de representação, quais outras que nós temos aqui no bloquinho 3? Bloquinho 3, nós temos o peso vertical para baixo do 3, a força normal do bloquinho 3, que é perpendicular à superfície, e qual que é a força aqui? Temos a força que o bloco 2 faz em 3. Desenhei todas as forças, desenhei, show de bola. Agora vamos começar, então, o probleminha. Viram que fica muito mais fácil desenhar, né? Separar ali cada pedacinho, bloquinho A, desenha, bloquinho B, desenha, bloquinho... Nossa, professor, se tiver 10 bloquinhos, nos 10 bloquinhos, desenha as forças que estão atuando, tá? Continuando. Vamos, então, resolver aqui, né? Achar as componentes. Aqui, como não tem nenhum segredo, é a mesma coisa que está lá atrás, porque está tudo na horizontal. Quando tiver ângulos subindo ou descendo, planos inclinados, aí vai fazer mais sentido isso. Por enquanto, está tudo igual como no passo 3. Tá? Continuando aqui. Vamos, então, fazer o que ele quer. Aplicar a segunda lei para cada bloco. Vamos, então, aplicar a segunda lei. Temos aqui no eixo Y, tem movimento no eixo vertical? Não, certo? Então, no eixo Y, a gente fala que tudo está igual a zero. Não tem nenhum movimento, não tem ninguém pulando, nada. Então, está tudo na horizontal. Logo, né, o peso vai ser igual a normal
em todos os eixos, porque não tem nenhum movimento na vertical, tá? Agora, tudo na horizontal, tudo está acontecendo na horizontal. Por isso que a gente já vai aplicar aqui a segunda lei para cada corpo, correto? Então, let's go, vamos aplicar aqui no eixo X, na horizontal, que está acontecendo o movimento. Olha lá, qual que é a receitinha de bolo? Vamos lá. No corpo 1, o que a gente tem? Temos a força, certo? Eu vou até voltar aqui, ó. No corpo 1, a gente tem uma força, certo? Lembra, segundo a lei de Newton? Forças resultantes é igual a massa vezes aceleração. No corpo 1, temos uma força e temos outra força, né? 2, 1, em outro sentido. Por isso que a gente representou aqui por essa equação aqui. F menos F2, 1 vai ser igual ao quê? Massa de 1 vezes aceleração, certo? No corpo 2, o que a gente tem no corpo 2? A gente tem a mesma coisa também ali, ó, voltando para trás para o slide. No corpo 2, olha só, temos aqui a força que 1 faz em 2 e temos a força que 3 faz em 2, certo? E isso vai ser igual a massa vezes aceleração do corpo 2. Por isso que a gente representa aqui nessa expressão do corpo 2. F1, 2, força que 1 faz em 2, menos a força que 3 faz em 2, é igual a massa de 2 vezes a aceleração. E com o mesmo pensamento, vamos então no corpo 3. Perdão, aqui no corpo 3, nós vamos ter força de que 2 faz em 3, é igual a massa de 3 vezes a aceleração. Pelo princípio da antirreação, lembra? Nós sabemos aqui que essas forças aqui, elas se equilibram. Lembra que, ó, o sentido, lembra quando a gente escreveu a terceira lei de Newton? Matematicamente, a gente tinha representado que era o quê? A força que A faz em B é igual a menos, né? Sentidos opostos, que B faz em A. Olha só, menos 2, 1, menos a força que 2 faz em 1, é a força que 1 faz em 2. Elas se cancelam, né? Porque ela é uma igualdade. Aqui eu posso fazer um sistema de matemática. Lembra aquelas equações de sistemas? Correto? Qual vai ser a resolução que a gente chega aqui? Às vezes, ó, naqueles tipos de problema, se você acha que precisa fazer todo esse cálculo, pode chegar. O desenho eu acho importante. Mas a grande equação para calcular aquele tipo de probleminha de bloquinho é essa daqui. Essa vai ser a equação utilizada. Força vai ser igual a massa de 1 mais massa de 2 mais massa de 3 vezes aceleração. Correto? E aqui a gente pode, então, a pergunta letra A. Qual a aceleração exercida pelos caixotes? Ele deu no enunciado a força e deu a massa de cada caixote. Então, eu substituo aqui a força que ele deu é 50, vai ser igual a cada massa aqui, a soma de cada massa de cada caixinha e a aceleração que a gente quer encontrar. Fazendo aqui, então, essa soma, nós chegamos, então, ao 50 é igual a 100, todos esses números aqui vai ser igual a 100 vezes a aceleração. A aceleração é igual a 50 dividido por 100. A aceleração de todos os caixotes é 0,5 metros por segundo. Certo? Depois ele ainda faz a letra B. Na letra B ele pergunta, ache a força exercida que M2 faz em M3, correto? Bom, utilizando a terceira lei, né, a terceira lei de Newton, né, nós temos o quê, né? Força que 2 faz em 3 é o quê? A massa de 3 vezes a aceleração. A aceleração nós encontramos a massa de 3, ele nos dá no enunciado. Então, a força que 2 faz em 3 é 33 vezes meio, e vai ser o mesmo valor aqui, força que 2 faz em 3, 16,5 newton, que é a mesma intensidade que a força que 3 faz em 2. Lembra da terceira lei? Tem a mesma intensidade, mesma direção, mas os sentidos são opostos. E depois ele ainda pergunta, ache a força exercida por 1 em M2, certo?
utilizando a primeira equação, né? A gente tem só no primeiro caixote, lembra? O primeiro caixote, o que estava acontecendo no primeiro caixote? Eu vou até desenhar aqui para a letra C. No primeiro caixote, o que estava acontecendo aqui no M1? A gente tinha a força aplicada aqui, aquela força de 50, correto? De 50 newtons. Tinha essa força e tinha aquela força de reação, certo? A força que 2 faz em 1. Então, aqui, por meio dessa representação, a gente vai utilizar essa daqui. Força menos a força que 2 faz em 1. Por que menos, professor? É o sentido, olha o sentido, certo? Igual a massa de 1, porque se trata da força na caixinha 1, vezes a aceleração. A aceleração em problemas assim é igual a todos os caixotes. Então, 50 menos essa força que a gente não conhece, que 2 faz em 1, é igual a massa de 1, que é 45 quilos, vezes a aceleração que você encontrou na letra A, meio. Colocando aqui os valores, vai ficar menos 2, força que 2 faz em 1, vai ser igual a essa multiplicação aqui da 22,5 menos 50. Vai dar menos força de 2 que faz em 1 é igual a menos 27,5. O que a gente acontece aqui com sinais? Os sinais se cancelam, correto? E aqui a gente vai ter que a força que 2 faz em 1, que é igual à força que 1 faz em 2, vai ser igual a 27,5 newtons. Correto? Bom, gente, eu sei que por primeira vez vocês vendo isso podem ficar um pouco assustados, mas o que eu mais quero destacar para vocês é vocês desenharem as forças que estão atuando em cada caixinha. É fundamental, tá? Bom, aqui eu acho, então, vamos fazer esse exercício, então. É o nosso último exercício, acredito, deixa eu ver aqui, acredito que é o nosso último exercício dessa aula, tá? Para vocês verem isso já aplicado, já na reação, tá bom? Aqui na nossa aula aqui do que aprendemos lá atrás, correto? Então, vamos lá, então, ver aqui essa questão aqui, aplicando o que nós estudamos lá atrás, ali, de toda a concepção. Vamos, olha só, sobre uma mesa horizontal, 3 blocos são empurrados por uma força horizontal constante, uma força aqui empurrando todo mundo, 40 newtons nessa força. Adquirindo com isso uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Ele diz, então, que o sistema todo tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, certo? A força total de atrito entre a massa e os blocos vale 8 newtons, ou seja, se eu tenho uma força aqui de 40 newtons, em todo o sistema tem uma força de atrito atuando. Essa força de atrito é 8 newtons. O que ele quer saber? Letra A, determine a massa do bloco X. A gente não tem o valor dessa massa. E letra B, a força resultante do bloco de 3 quilos. Então, vamos calcular, então, primeiro a letra A. Primeiramente, a gente sabe que força resultante é igual a massa total vezes a aceleração, correto? A gente já sabe isso, né? No sistema aqui, a força resultante é igual a massa de todo o sistema vezes a aceleração do sistema. Qual que é a força total ali? Primeiramente, as forças resultantes. Que forças nós temos atuando aqui no sistema todo das 3 caixinhas? Temos a força de 40 newton, que faz todo mundo entrar em movimento, e temos a força de atrito, que é contrária ao movimento, certo? Que ele nos indicou aqui que vale 8. Por isso, força, essa força aqui, menos a FAT, que é a força de atrito que ela está atuando. Isso vai ser igual... Qual que é a massa total do sistema? É a soma de todas as caixinhas aqui, das massas das caixinhas. Temos 3, temos 9 e temos essa daqui que a gente não sabe. Vamos descobrir, que é a X, vezes a aceleração, correto? Substituindo os valores. Qual que é a força que empurra todo mundo aqui? É a força de 40 newtons, ó, tá aqui toda bonitona representada. Qual que é a força de atrito que é contrária a esse movimento? Ele diz aqui na última frase que ela vale 8 newtons. Então, 40 menos 8, certo? Isso vai ser igual a 3 mais 9 mais x,
E qual que é a aceleração? Ele diz, ó, quando essa força aqui aplicada provoca uma aceleração do sistema de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração de tudo é 2, correto? Ficou fácil agora, né? Só tenho vários números de uma incógnita, é só calcular. 40 menos 8, 32. 3 mais 9, 12, mais x vezes 2. O que acontece aqui, gente? Atenção, né? Eu posso ou fazer o chuveirinho, ou então, se ele está aqui multiplicando, fica mais fácil eu mandar para o outro lado, dividindo. 32 dividido por 2 é igual a 12 mais x. Faço essa divisão. 32 dividido por 2 é igual a 16. Abro esse parêntese agora, 12 mais x. O que a gente faz? X é igual a 16. Mando esse para o outro lado, ele vai para o outro lado negativo, correto? Menos 12. O valor de x é o quê? 4 quilos. Você respondeu a primeira letra. Correto? Tranquilo, né? Sem estresse. Agora vamos, então, à força resultante do bloco 3. E aí, a dica aqui da força resultante do bloco 3, vou desenhar para vocês. O que seria a força resultante do bloco 3? No bloco 3, o que a gente vamos desenhar aqui na letra B? Ó, letra B. O que acontece aqui no bloco 3? Vamos desenhar nosso bloquinho, certo? 3 quilos, correto? O que está acontecendo? A gente tem uma força aqui, correto, atuando, e temos uma força de atrito ao contrário, correto? Vou até aumentar aqui também nosso bloco. Temos uma força aqui de atrito ao contrário, certo? Temos a força de atrito. E temos também a força que o 3 faz em 9, né? Que seria essa daqui, né? Que a 9 faz em 3, correto? A força, vou colocar 9, que faz em 3, correto? Qual que é a força resultante aqui atuando? Bom, como que a gente tem que fazer ali? A gente sabe pela segunda lei de Newton, forças resultantes vai ser igual a massa vezes a aceleração. Nós temos a massa. Qual que é a massa? 3 quilos. A aceleração do sistema. Aceleração, ó, 2. Quais são as forças aqui? Temos a força F, certo? Menos a força de atrito. E temos também essa força que 9 faz em 3, certo? Menos a força que 9 faz em 3. Essa daqui a gente não sabe o valor. Vamos ter que encontrar, correto? Qual que vai ser o valor disso? Vamos colocar aqui 40, certo? Que é o valor da F, aqui é o 40. Menos, qual que é a força de atrito? 8, correto? Essa força a gente não sabe, é o que a gente vai calcular, é a força que o bloquinho de 9 quilos faz no bloquinho de 3, certo? Essa daqui, certo? A gente tem essa e tem essa daqui, a gente está calculando essa, igual a 3 vezes 2, 6. Certo, gente? Colocando ali os valores, vai ficar aqui meio apertado. Vamos ter aqui o valor de 32 menos F de 3 e 2 é igual a 6. Colocando lá, isolando aqui, fica menos F de 9,3 é igual a 6. E esse daqui vai para cá, negativo, menos 32. Certo? Aqui, então, vai ficar menos a força que 9 faz em 3. Esse daqui, como que fica? 36 menos, né? Menos 6, não, 32, perdão, menos 6. Qual o valor desse resultado? 32 menos 6 vai ser o valor de 32 menos 6, 26. Menos 26. Professor, vai ficar por menos 26? Não, porque esse menos se cancela com esse menos. Então, você encontrou aqui, ó, perdão, gente, ficou meio apertadinho. A força que o bloquinho de 9 quilos faz no bloquinho de 3 quilos é de 26 newtons. E terminou aqui o problema. Correto? Viu como é importante desenhar? É fundamental desenhar, certo? Para fazer esses exercícios assim, um bloquinho. Bom, gente, essa foi a nossa aula
Nossa próxima aula, que eu ainda vou confirmar com vocês, dia 20/7, porque tem um conselho nesse dia, eu vou avisar antes se essa aula vai ser gravada ou se são suspensas essa aula desse dia. Eu confirmo para vocês dias antes, tá bom? Na próxima aula, vamos estudar composição vetorial de força. O que é isso, professora? Tem ali, nem tudo vai ser na horizontal. Vamos ter planos inclinados, ângulos aparecendo. Não sei se vocês conhecem seno e cosseno. Vou apresentar para vocês um pouco sobre isso e a receita de bolo de como calcular isso. Tá certo? Vou parar aqui a gravação.